Bem, vamos iniciar o vídeo sobre o resumo da AE. Então, no assunto que vão cair na AE são radioatividades, cadeias carbônicas e hidrocarbonetos. Iniciando por radioatividade, que na verdade é uma emissão espontânea de radiação por um núcleo instável, certo? Então, os tipos de reações nucleares que nós temos são de decaimento radioativo, em que vão emitir partículas, é uma coisa espontânea. E os bombardeamentos de núcleo, que vai originar a fissão nuclear e a fusão nuclear. Com relação às partículas, nós veremos no pós-usuário que as mais importantes são alfa, beta, gama, o pósitron, nêutron e o próton. Radioisótopos são isótopos radioativos. E o que é um isótopo? São elementos que apresentam o mesmo número atômico, porém número de massa diferente. A partícula alfa, aqui olha só como é que ela é representada. Desta maneira, a beta, a gama, não tem massa nem número atômico, o pósitron, que é o contrário da beta, o nêutron e o próton. Essas são as 6 partículas mais importantes para vocês. Bem, o que é uma fissão nuclear? É a quebra de um núcleo grande, certo? Então, a quebra de um núcleo grande é uma fissão nuclear. Então, onde é que eu posso usar a fissão nuclear? Numa bomba atômica, numa usina nuclear. A fusão é a junção de dois núcleos pequenos. Onde se aplica isso aí? Por exemplo, na bomba de hidrogênio, em que eu tenho 2 hidrogênios, vai formar o hélio. Bem, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa presente chegue na metade. Então, quando ela é completa, eu tenho a massa completa, quando ela chega na metade daquele valor que ela tinha antes, eu digo que tem um tempo de meia-vida, certo? Independente do valor dessa massa. O que importa é que ela chegue na metade. Gente, eu aconselho a vocês a refazerem aqueles exercícios que foi dado na ficha de exercício para vocês sobre radioatividade. E de radioatividade, pronto, só é isso que tem que falar, só isso que vai interferir na prova. Agora, estudem tudo, leiam a ficha no futuro, porque vocês vão fazer SpaceX ou Enem. Então, esse assunto pode cair, além de alguns alunos fazerem o essencial. Bem, agora vamos entrar em cadeias carbônicas, certo, gente? Primeiro, vamos falar sobre o carbono. O carbono, ele consegue fazer 4 ligações. Ou ele faz as 4 ligações simples, ou ele faz 2 ligações simples e uma dupla, ou ele faz uma ligação simples e uma tripla, ou seja, 3 ligações são uma tripla. Então, falando novamente, o carbono ele pode fazer 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, uma ligação simples e uma tripla, certo? Então, eu tenho lá um monte de carbono ligado um no outro. Se esse carbono está ligado apenas a um carbono, eu digo que ele é um carbono primário. Se ele está ligado a mais 2 carbonos, eu digo que ele é um carbono secundário. Mas se ele está ligado a 3 carbonos, então eu digo que ele é um carbono terciário. E quando ele está ligado a 4 carbonos, eu digo que ele é um carbono quaternário. Bem, com relação à utilização do carbono, a gente vai ver que tipo de ligação tem nesse carbono. Se ele só tem ligação simples ao redor dele, isso é tudo, eu falo habilitação do carbono, carbono. Então, se ele só tem ligação simples, eu digo que ele é tetraédrica. A geometria dele é tetraédrica. E a hibridização é sp3. Se ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla, certo? Eu digo que a ligação dele é trigonal plana. E é sp2. Se ele tem 2 duplas no mesmo carbono ou uma tripla, eu digo que ela tem a geometria linear e o tipo de hibridização é sp. Agora vejam só. Nas ligações simples, eu tenho do tipo sigma. Então, na ligação simples, eu tenho 4 sigmas. Na ligação dupla, eu tenho uma pi e uma sigma, certo?
Na ligação tripla, eu tenho uma pi, uma sigma e uma pi. Então, não esqueça, ligações simples são sigmas. Ligações duplas é uma pi e uma sigma. Ligação tripla é uma pi, uma sigma e outra pi, ou seja, duas pi e uma sigma. Bem, agora vamos classificar as cadeias carbônicas. Gente, tem uma classificação ampla, que é cadeia aberta ou cadeia fechada. Cadeia aberta é aquela que você não forma um ciclo, você não forma uma figura, não fecha. Uma ponta não se encontra com a outra, certo? Já fechada, uma ponta se encontra com a outra. Então, eu formo ciclos. Então, dentro das fechadas, eu tenho dois tipos. Eu tenho a aromática e a não aromática ou alicíclica, certo? Então, vejam só. As aromáticas, elas possuem um núcleo aromático. A gente já viu lá na classificação de hidrocarbonetos o que é o núcleo aromático. É aquele núcleo que ele tem o anel benzênico, certo? Então, vejam só. Então, as abertas e as fechadas. Fechadas, aromáticas ou alicíclicas. Então, as abertas e as alicíclicas são muito parecidas, a classificação delas. A aromática é toda especial. Então, vejam só. De uma maneira geral, a gente tem quanto ao tipo de ligação entre átomos. Saturada, quando só tem ligação simples. E insaturada, quando a ligação é dupla ou tripla. Presença de heteroátomo. Heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está entre carbonos. Se ele não estiver entre carbonos, ele não é um heteroátomo, ele é uma função orgânica, certo? Então, eu só considero heteroátomo quando ele está entre carbonos. Então, se eu tenho um heteroátomo, ele é considerado heterogêneo. Quando eu não tenho heteroátomo, ele é considerado homogêneo, certo? Se minha cadeia ela apresenta só duas extremidades, então eu chamo isso aí de cadeia normal. Mas quando ela apresenta mais de duas extremidades, eu chamo de cadeia ramificada, certo? Então vejam só. Dentro das cadeias abertas, eu posso dizer que a cadeia aberta pode ser saturada ou insaturada, ela pode ser homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada. As fechadas, as alicíclicas, eu posso dizer que ela é saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. Vejam só, homocíclica e heterocíclica tem a mesma definição de homogênea e heterogênea. A diferença é que eu estou falando em ciclos, certo? Normal ou ramificada. Como normal? Normal é quando ela está toda fechadinha e não tem nenhuma pontinha saindo. E a ramificada é quando ela está toda fechada e eu tenho uma pontinha saindo. Por exemplo, eu tenho um CH3 ligado a um anel de 4, certo? Um ciclo butano ligado a um CH3. Então, eu digo que essa cadeia daí é uma cadeia ramificada. E normal se eu tivesse apenas um ciclo butano. Bem, as aromáticas, elas são todas especiais, certo? Elas não seguem essas classificações que a gente falou anteriormente. Então, eu tenho fechada aromática, ela pode ser mononuclear, quando apenas se apresenta um anel aromático, como benzeno, ou polinuclear, como, por exemplo, o naftaleno. A naftalina, que é o naftaleno, o nome oficial. Então, ela apresenta dois núcleos juntos, isolados, essa já é outra classificação, é quando um núcleo, entre um núcleo e outro, existem carbonos que não são incomuns. As condensadas é quando elas dividem o mesmo carbono, certo? Então, essas daqui são as classificações das cadeias. Eu dou uma sugestão a vocês, de além de fazerem as fichas, vocês também derem uma olhadinha em outros exercícios. Bem, hidrocarboneto, minha gente, eu já expliquei para vocês no vídeo da aula de revisão da AP centralizada, certo? Então, é o seguinte, eu gostaria que vocês vissem isso daí. Vissem nomenclatura de compostos orgânicos, porque eu, como já falei para vocês uma vez, e retorno,
a falar, vocês continuam errando em nomenclatura de compostos orgânicos. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês fizessem essas cadeias, certo? Essas cadeias que estão aqui, sem olhar a resposta para ver se acerta. Se conseguirem, tudo bem. Se não, podem tirar dúvida comigo. Vocês sabem como, que eu já avisei a vocês qual é o meu e-mail. Então, gente, por favor, estude. O peso maior da prova é em cima de hidrocarboneto, porque é o maior assunto, certo? É o maior assunto, é o assunto que tem mais coisa, hidrocarbonetos. Cadeia carbônica é simples, é só classificação. E a partezinha lá de carbono, primário, secundário, essas besteirinhas só. Quer dizer, coisa simples. Então, o peso maior, a parte mais difícil da prova é exatamente hidrocarbonetos. E a parte principal, que vai servir de apoio para o próximo trimestre, que vai começar daqui a pouco. Então, eu peço a vocês que, por favor, estudem, certo? Tirem dúvidas. A nossa prova está em cima já. Boa prova para vocês.